Diz assim a palavra do Senhor: mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia claro. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai Santo, eis aqui a tua palavra, e nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado ouvidos para ouvir a tua palavra. E isso ocorre, Deus, pela ação sobrenatural do teu Espírito, que nos conduz, Senhor, ao entendimento daquilo que o Senhor tem a falar com cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, que mais uma vez as nossas mentes, os nossos corações possam, Senhor, meditar, aceitar e obedecer às gloriosas verdades que emanam da tua palavra. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero meditar com vocês brevemente nesse texto, essa manhã. É um texto oportuno para o momento que nós estamos vivendo, de alegria em vermos, testemunharmos a profissão de fé do Isaac e da Aparecida. E eu quero pensar com vocês, porque tudo aquilo que vai ser dito para eles não se adequa apenas a eles, mas a cada um de nós, que já passamos por esse processo, não um processo talvez tão formal como nós estamos vivenciando aqui nesse dia, mas de professarmos a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E é de suma importância que nós venhamos a meditar nessas coisas para que nós possamos, meus irmãos, analisar e fazermos uma introspecção de como nós temos caminhado em relação à Igreja do Senhor, em relação ao Senhor Jesus, em relação a uns com os outros. E isso é maravilhoso porque o Senhor cuida de nós, e Ele cuida de nós por meio da sua palavra. Então, quando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele penetra nos nossos corações, produzindo a fé, nos levando ao arrependimento e à salvação, as nossas vidas, antes, vidas sem sentido, vidas vazias, elas passam a ganhar um significado diferente. Hoje, uma vez salvos em Cristo Jesus, nós temos vidas que são vidas completas, vidas preenchidas e vidas com um propósito de glorificar e exaltar aquele que é vivo, que reina eternamente. Nós não estamos mais sozinhos nesse mundo. Antes, outrora, por mais que tivéssemos pessoas ao nosso redor, nós achávamos que estávamos cobertos, cercados, acompanhados, fortalecidos, mas eram pessoas que estavam ao nosso redor e que muitas vezes estavam com outros propósitos. Pessoas que vinham, pessoas que iam, pessoas que provavelmente nós nunca mais os encontraríamos em nenhuma esfera, quer seja humana, quer seja na esfera celestial. E uma vez na igreja, na casa de Deus, nós temos uma grande família com inumeráveis irmãos. Não só esses irmãos que aqui estão em nossa igreja local, mas irmãos que fazem parte do corpo de Cristo espalhado ao redor de toda a terra. E todos nós temos o cuidado da liderança amorosa, da liderança fiel do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual recebeu tal incumbência do seu Pai. E assim sendo, meus queridos, no início da nossa caminhada de fé, nós temos uma ajuda que é fundamental. Nós temos a ajuda fundamental de Jesus em nosso interior, da obra do Espírito Santo em cada um de nós, e nós temos também uma outra ajuda que é fundamental nessa caminhada, a ajuda dos nossos irmãos, no meio da comunhão, no meio da igreja. Nós temos a cooperação que nos ajudam a percorrer o caminho que nós precisamos, perto e rumo ao Senhor. E por serem mais experientes e maduros, eles podem nos instruir com palavras e principalmente com exemplos de vida, quando eles são guiados pelas Escrituras, quando são guiados pela palavra de Deus. E na medida que o tempo for passando e começamos a conhecer mais a palavra, e é isso que vai acontecer com vocês, à medida que vocês forem conhecendo mais essa palavra, nós somos impulsionados por nosso amor, por um fervor diferenciado em relação ao Senhor, a ter uma meta de vida que corresponda à vontade dEle. Passamos a não sermos mais guiados pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, mas sim pela vontade do Senhor, que é revelada pela palavra de Deus. E nesse momento nós começamos a nos decepcionar com nós mesmos.
pois nós temos fracassos, nós temos derrotas, passamos por frustrações e muitas vezes nos sentimos infiéis a Deus. Também nós temos momentos de desânimo. Vocês terão esses momentos. Muitos de nós aqui passamos por esses momentos. E é nessa hora de conflitos, quando ainda estamos engatinhando na fé, quando ainda estamos imaturos em nossa fé, é que o inimigo de Deus, ele se apresenta em nosso caminho para nos atacar, para nos acusar e nos fazer desistir de prosseguir. 1 Pedro 5, 8, 9 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas nós devemos ficar tranquilos, porque isso é normal. E depois de nós superarmos os conflitos iniciais, nós sairemos deles fortalecidos. Por quê? Talvez fique essa pergunta. Por que nós temos esse primeiro momento de dificuldades? E é por um motivo muito simples. Durante todo o tempo em que vivemos no mundo, separados de Deus, nós vivemos uma vida que era a vida do mundo. Nós éramos guiados por preceitos do mundo. Todo o nosso viver era um viver mundano. Era um viver voltado para satisfazer a nossa própria carne, os nossos próprios desejos. E muitas vezes também os desejos e os anseios das outras pessoas. O nosso falar, os nossos costumes, a nossa educação, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, enfim, tudo era próprio do mundo. É algo semelhante a um brasileiro, por exemplo, que vai morar em um outro país. Por exemplo, no Japão, onde a cultura é totalmente diferente da nossa cultura. Ocorre uma mudança radical na vida dessa pessoa. Quase tudo muda. É outra língua, é outra cultura que eles encontram, outros costumes, outras leis e mais outras coisas. E eles têm que deixar o seu antigo modo de viver, como o que aqui nós temos, e adquirir um novo modo de viver, para que ele possa fazer parte daquele contexto em que ele está atualmente. E no início é difícil. No início vão haver dificuldades, e eu digo não só no início. Ao longo de toda a nossa vida, nós vamos enfrentar dificuldades nesse processo. Mas com o tempo, a velha cultura que está impregnada em nós, o velho homem que está sobre nós, passa. E a nova cultura, a nova criatura, ela começa a ter a proeminência. E ela começa a nos guiar, a nos conduzir. Correspondendo isso a uma nova realidade nas nossas vidas. Uma nova realidade da vida de vocês. Uma nova realidade do cristão. Romanos 12:2 diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17, nos diz assim: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Devemos prosseguir em nossa jornada da fé com confiança. Vocês devem fazer isso. Cada um de nós devemos fazer isso. E fazermos isso nos sujeitando a Deus, amando os irmãos e dando valor à preciosidade que nós temos em mãos, que é a Bíblia, a palavra de Deus. A propósito, a palavra ela é vital para que nós sejamos desintoxicados do mundo. Pois ela é o meio da santificação.
João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por meio da palavra, nós somos purificados das coisas do mundo, da carne, de nós mesmos. Quando nós acatamos a palavra de Deus com mansidão, o Espírito Santo, ele torna a palavra escrita a nossa realidade de vida. É um conhecimento que reverbera num modo piedoso de viver. E essa deve ser a nossa busca. 2 Timóteo 3:16-17 nos diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E por falta de constituição na palavra e experiência espiritual, os novos na fé, eles são a todo tempo atacados pelo inimigo com acusações, para que as suas consciências elas permaneçam sujas. O objetivo de Satanás é impedir o crescimento espiritual dos novos convertidos. E não só dos novos, daqueles que são convertidos há mais tempo. Aqueles que o Senhor salva há mais tempo. Nós também sofremos essa ação o tempo todo. Para que nós nunca venhamos a lhe criar problemas. Por isso o apóstolo João, possuidor de uma vasta experiência espiritual, ele apresenta aos neófitos, ou seja, aos novos na fé, uma arma eficaz contra as acusações do inimigo. E essa arma é o nome e o sangue de Jesus. O que todo iniciante na caminhada cristã precisa saber e tomar posse imediatamente é que, por meio da nossa fé, no nome e no sangue precioso de Jesus, todos os nossos pecados eles são perdoados. 1 João 2:1-2 diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E isso não depende dos nossos sentimentos e sensações. Depende unicamente da avaliação que Deus fez no sangue, do sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário. E a resposta de Deus ao sacrifício de Jesus foi a ressurreição. Se houve ressurreição, houve porque o sacrifício foi aceito. O sacrifício de Jesus, ele satisfez a justiça de Deus. E agora, nós estamos justificados. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Romanos 5:1-2 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É Deus quem diz isso em sua palavra. E não os nossos instáveis sentimentos. Toda vez que falhamos, toda vez que cairmos ou deslizarmos na caminhada, nós devemos ter a plena certeza de que, com arrependimento e confissão de pecados, por meio do nome e do sangue de Jesus, os nossos pecados são perdoados e somos purificados de toda a injustiça. Amados irmãos, há muito que aprender com o nosso amado Mestre. Muito. E nós vamos aprender eternamente. Mas nós temos lições que vêm uma após a outra. Todas as lições, elas são importantíssimas. A começar pela primeira, que nós não devemos nos precipitar e achar que nós podemos pular etapas. Tenham calma. Perseverem. Busquem avançar gradativamente na graça e no conhecimento do Senhor. Deus, ele lida com cada um de nós de acordo com a nossa estatura. Deus, ele não espera que aquele que engatinha, ele se levante e corra num piscar de olhos. O Senhor, ele quer que percebamos que é necessário tempo para que a vida se desenvolva. E eu agradeço a Deus porque nós temos na igreja aqueles que são os filhinhos, aqueles que são os jovens, aqueles que são os anciãos,
e por todos nós sermos seus servos, independente da estatura espiritual que nós tenhamos. Agora, enquanto igreja, nós precisamos orar ao Senhor para que Ele guarde a todos nós, mas em especial os que estão na condição de filhinhos, que são aqueles mais vulneráveis na fé, de toda a artimanha que o inimigo tenha contra as nossas vidas, contra a vida de vocês. E também estarmos prontos e dispostos, porque em certo sentido, quase tudo o que nós fazemos como igreja local é sobre ser e fazermos discípulos. Os cânticos cantados, as orações oradas, e certamente os sermões pregados, todos almejam nos edificar para sermos discípulos que glorifiquem a Deus. E eu estou falando em desenvolvimento também de relacionamentos individuais. Mais formalmente, eu estou falando sobre o encorajamento que nós venhamos a fazer de forma intencional, para que possamos capacitar uns aos outros a sermos discípulos de Jesus Cristo que o glorifiquem, que vivam vidas santas. E isso com base em relacionamentos verdadeiramente amorosos. Jesus nos diz para nós acompanharmos uns aos outros desse modo. Lá em João 15:12 ele fala: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, ele amou os seus discípulos de maneira que possam ser imitadas. Ele os amou intencionalmente. Havia uma intenção. Ele os amou propositadamente. Havia um propósito. Ele os amou humildemente. Ele os amou alegre e ele os amou normalmente, naturalmente. Jesus, ele torna esse tipo de discipulado amoroso o seu mandato básico para todo o seu povo, para cada um de nós. E assim algo normal que deve fazer parte da vida de todo cristão. Ouça novamente: o meu mandamento é esse, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. E não é surpreendente que nós encontremos essa conversa sobre discípulo, o discipulado cristão básico, ao longo da palavra de Deus. Nós vemos, por exemplo, Hebreus 3:13. Exortai-vos mutuamente cada dia. Relacionamento. Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que ele está cheio de tais exortações. E Jesus e os apóstolos, eles não desejavam que o discipulado entre cristãos fosse algo excepcional, algo extraordinário. Pelo contrário, algo que seria normal, que seria ordinário. Então, que o Senhor, ele possa nos abençoar, que nós possamos ter esses propósitos em nossas vidas, de sermos intencionais, de sermos humildes, de buscarmos com alegria fazer a vontade do Senhor, ajudando uns aos outros nesse crescimento que glorifica ao Senhor e que leva a Ele toda a honra, glórias e louvores, somente Ele é digno. Amém?